Boa noite. Noite. Esperando mais um pouquinho de gente entrar, que aí a gente começa. Ótimo, sem problemas. Tá dando. O mascote tá dando eco? Ou tá de boa? Porque eu tô sem fone. E você gostou do filme, Maria Eduarda? Eu gostei, mas ele é pesado, né? É um pouco pesado. É um filme pesado. Nós tem um caminhão passando aqui na porta. Não dá pra perceber. Que bom. E agora que deu 6 horas, eu acho que vai entrar mais gente por agora. Maravilha. E aí, Igor, boa noite. Então, quebrar o gelo? O climão que ficou. É, sempre, né? Aqui tudo em clima de pandemia, pra variar. É, já temos 3 pessoas, olha. Mas esse filme, realmente, da metade pra frente, ele é um pouco pesado, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito bom, né? A primeira parte é muito animada. Eu gosto muito desse filme. Eu nunca tinha visto, mas ele é bom. Acho que traz Ele é muita coisa ótimo. para colocar no debate hoje, vai ser. Olha, eu acho Sim. que a gente já tá com 7 pessoas, eu acho que a gente já pode começar, até porque já são 6:02, né? Ótimo. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou integrante, né, do Cineclube e eu era estudante do IF, agora eu sou caloura do curso de Letras, né, na UFG, mas eu faço parte do projeto desde quando começou no IF Campus Goiânia e depois para o IFG do Campus Goiânia Oeste. Guilherme, se apresenta também aí, por favor. Ok, meu nome é Guilherme, eu sou professor de História do cursinho popular Comunidade Faz Arte, faço parte da coordenação do projeto também, e sou um militante pela educação popular aí, já fazem 5 anos, com muito orgulho. Então, eu acho que a gente pode já começar, né? Falando do filme, eu queria pedir para o Guilherme compartilhar com a gente qual que é a opinião dele sobre o filme, né? O que ele acha pertinente a gente estar discutindo. Você pode começar.
Ótimo. Eu gosto muito desse filme, né? O filme chama Isso é Inglaterra. E o filme se passa nos anos 80, no começo dos anos 80, é, principalmente ali sobre o governo da Margaret Thatcher, né? Como fica um pouco explícito durante o filme, em vários momentos. E ele traz um pouco sobre a cultura operária, né, que existia na Inglaterra naquela época, que era uma cultura operária muito relacionada à cultura skinhead, né, que é uma cultura que surge na Jamaica, né, que se desenvolve na Inglaterra, mas que surge na Jamaica e que posteriormente vai para a Inglaterra através dos trabalhadores jamaicanos que vão morar e trabalhar ali na Inglaterra. É, então o filme ele se passa um pouco ao redor desses temas, né? Principalmente depois que chega um outro moço que era participante do movimento Skinhead, né? Que é o Combo e que na verdade naquele momento ele já tem muitas influências nazifascistas, né? Então o filme gira em torno desse embate, né, que existe dentro daquele grupo de skinheads entre a influência de um nazista, né, de um skinhead nazista e os outros skinheads ali mais ligados à cultura jamaicana, né, inclusive o Milk. E daí, você quer que eu já fale um pouco sobre o filme? Você quer fazer uma introdução também à história? Não, eu acho que você já pode falar um pouco sobre o filme, depois a gente. Eu posso falar depois, Ótimo. continua. Maravilha. O filme é muito bom, né? Ele começa então logo nas cenas introdutórias ali, ele já apresenta todo o debate que vai ser colocado, né? Muitas vezes a gente pode perceber isso nos filmes, né? A introdução dos créditos normalmente já desenvolve, né, como um preâmbulo, né, a temática que vai ser abordada durante o filme. E nesse daí não é diferente, se a gente for lembrar, vários momentos da fala que eu for fazer aqui durante a nossa live vão fazer referência a esse preâmbulo, né? A imagens que são mostradas no início do filme. Então o filme gira basicamente desse garoto Sean, né? Que ele chama, que é um jovem garoto skinhead, né? Acho que ele tem 12 ou 13 anos. E na verdade ele é um jovem garoto da classe trabalhadora inglesa, né? Que o pai morre na Guerra das Maldivas e ele sempre, logo no início do filme é muito notório, né, que ele é um garoto da classe trabalhadora, as roupas que ele usa, né, estão sempre sendo zoadas pelos outros participantes ali. É, e outra coisa que fica evidente logo nos primeiros minutos do filme é exatamente o papel que os paquistaneses vão ter, né, nessa trama, que vão ser o grupo que vai ser o bode expiatório por fim dos neonazistas, né, posteriormente. Mas os paquistaneses que são uma comunidade muito grande dentro da Inglaterra, né? O Paquistão foi parte das Índias Britânicas. E aí cabe, eu acho, uma pequena apresentação do que é o movimento skinhead, né? O movimento skinhead, então, como eu comentei, ele é um movimento que surgiu a partir dos jovens jamaicanos que saíam da Jamaica, migravam da Jamaica rumo à Inglaterra, né? Na busca por empregos. Então, a Jamaica também foi uma colônia britânica, né, até 1962. Ela ainda era uma colônia, e até os anos 60, 70, ela vai ter uma grande influência, né, uma grande migração de jamaicanos, cerca de 200 mil jamaicanos em coisa de 13 anos vão chegar lá na Inglaterra.
E esses jamaicanos, então, trazem uma cultura que está muito baseada na mistura dos ritmos do sul dos Estados Unidos, né, da música negra do sul dos Estados Unidos. Tá dando certo? Tá aparecendo? O Paulo falou que travou aí. Vocês estão me escutando? Tá. Vocês conseguem me escutar, então? A minha voz tá normal. Agora eu fiquei na dúvida. Eu voltei agora porque tinha dado uma queda de energia aqui. Aí agora voltou. Ah, sim. Mas será que eu perdi minha fala ou não? Eu não tava vendo, né? Porque eu tava sem energia, mas Ah, sim, entendi. Bom, então só comentando um pouco, né? Esse grupo de skinheads, o Sean vai conhecer depois de uma aula, e o que é o movimento skinhead, né? Então, o movimento skinhead vai ser um movimento iniciado por jovens jamaicanos que vão sair da Jamaica rumo à Inglaterra procurar condições de emprego, né? Então, a música jamaicana é muito influenciada pelas músicas do sul dos Estados Unidos, né, pela música negra de salão do sul dos Estados Unidos, como o jazz, né, o blues, e que vai se misturar ali no Caribe com ritmos caribenhos e vai dar origem então a esse tipo de música, né, que é o rocksteady, o ska e posteriormente o dancehall. Então esses ritmos musicais vão ser muito influentes dentro da Inglaterra, né? Porque esses jamaicanos vão estar morando ali nos bairros trabalhadores junto com a classe trabalhadora inglesa. E isso vai se tornar uma febre a partir dos anos 60 na juventude trabalhadora da Inglaterra. Isso fica muito evidente, né, essa relação com a classe trabalhadora, se a gente olha até a roupa dos skins, né? Então eles estão sempre de calça jeans, camisa xadrez, camisa polo, que eram as roupas, bota, né? Que eram as roupas da classe trabalhadora operária até aquele momento. Então ele começa a sair com os skins, né? E nesses primeiros 20, 30 minutos de filme, a gente tem uma ideia muito interessante de qual era aquele país, né, no qual o filme se passa, né? Qual era aquela Inglaterra, né? Então tem dois momentos muito emblemáticos disso. O primeiro é quando o Sean tá brincando sozinho, e o segundo é quando ele tá brincando junto com os skins Red já, né? Onde eles brincam, na verdade, num cenário de desolação, né? O Sean, ele brinca por galpões industriais vazios, por locais com mato alto, né? E os próprios Skin também, casas abandonadas, né? Então, na verdade, é um cenário de desolação, né? Que está embebida exatamente nas políticas que a Margaret Thatcher vai tomar no plano econômico e social, né? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas que são políticas, por fim. A Margaret Thatcher ela vai ser primeira-ministra entre 1979 até 1990 na Inglaterra, né? E ela vai ser a responsável pela implementação do neoliberalismo de maneira mais clara, né, mais clássica dentro da Inglaterra. É, Entre as políticas que ela vai tomar, que a gente pode comentar, tá a política de habitação, né, que ela teve uma larga política de habitação que beneficiou os especuladores imobiliários, etc. E isso fica um pouco evidente no filme, né, aqueles prédios, aquelas casas, daqueles bairros operários que eles moram, né, os skinheads moram e o Sean mora. Então, e ela também vai privatizar muitas empresas, né? A Margaret Thatcher privatiza cerca de 40, 50 empresas, né? Que contavam na época, se eu não me engano, com algo em torno de mais de 600 mil empregos, né? São privatizados em setores como água, gás, siderúrgica, mineração, o que vai causar realmente uma grave crise econômica na sociedade inglesa, né? Uma diminuição drástica do emprego, uma diminuição drástica da renda das famílias da classe trabalhadora, um aumento brutal da desigualdade e da pobreza, né? Ao mesmo tempo que você tem um aumento das políticas com os gastos sociais, né? Das políticas sociais, porque é uma população cada vez mais pauperizada, jogada em uma situação de miserabilidade, né? E é essa Inglaterra, então, que vai passar no início do filme, junto com a Guerra das Maldivas ali, Malvinas, desculpa, com a Guerra das Malvinas, que vai ser uma guerra feita ali pela Margaret Thatcher, exatamente para dar um pouco de vazão, né, para essa crise social que se encontrava ali na Inglaterra, através de uma justificativa nacional, né? Algo que a Inglaterra sempre foi muito notória, né, a pirataria dentro dos oceanos, né? Então, nesse cenário de desolação,
ali pela metade do filme vai surgir uma figura muito interessante, né, que é o Combo. O Combo era um skinhead também, dos antigos, né, ele mesmo fala toda hora, né, um skinhead do final dos anos 70. E o Combo ele tem uma forte influência já nazi-fascista, né? Então o Combo estava preso, ele sai da cadeia, aparece a partir da metade do filme, e é o momento onde o filme começa a ficar tenso, né? Onde o filme começa a ficar um filme apreensivo, né? Onde a gente começa a ficar muito apreensivo porque a chegada do Combo instala um clima de tensão, né? No primeiro momento ali onde tem a festa, né, ele começa a contar uma história racista, né, absolutamente racista da cadeia, que na verdade ele está fazendo aquilo de uma forma deliberada já, né, para trazer um pouco da pauta política que ele defende, né. E isso vai rapidamente escalar, né? No dia seguinte, então, ele já está chamando os skins para participar de uma reunião política, né? Onde ele faz todo um discurso sobre o papel do país, né? E a influência dos paquistaneses que roubam os empregos, né? Que tem muitos filhos, que tem hábitos que ele descreve quase como hábitos bárbaros, né? Frente aos hábitos civilizados dos ingleses. E ele acaba rachando o grupo naquele momento, né? E posteriormente, a partir desse momento então que ele racha o grupo, ele consegue convencer o Sean, que é o nosso personagem principal, o jovem de 13 anos que perdeu o pai na Guerra das Malvinas, né? Por um discurso populista contra a guerra, contra as políticas neoliberais da Margaret Thatcher, né? A favor de um nacionalismo maior, etc. E o que nos leva a um segundo momento da ação do Combo, que é um momento extremamente relevante, que poucos filmes abordam a temática do fascismo e do nazismo através desse prisma, que é quando o Combo junta o pessoal que ele consegue aglutinar, né, regimentar o pequeno grupinho dele, a célula dele, né, militante, e eles se encaminham em direção a uma reunião do Partido Ultranacionalista Inglês, né, que lá o nome no filme é National Front, né, que é o nome, na verdade, de partidos nazifascistas aí por toda a Europa, inclusive, reais, né. E nesse momento a gente percebe algo muito interessante, que é o quê? Que é essa dupla função do nazifascismo, né. Então o nazifascismo ele tem uma orientação de base, de criação de militância de base, de um núcleo rígido, né, de militantes, mas esses núcleos rígidos de base de militantes, eles se articulam em torno de um programa maior, que é o programa político partidário que está ali exposto, né, por aquele político que me fugiu o nome agora. E também é muito interessante dessa reunião, onde ela traz também para trazer um pouco, quebrar um pouco a perspectiva de que todo nazista é um skinhead, né, naquele cenário, né, cultural. Porque você tem carecas, né, como você tem carecas hoje no Brasil, como carecas do ABC e etc., mas naquela reunião você também tem pessoas engravatadas e pessoas que aparentam ser de classe média alta, né? Então você tem ali uma junção efetivamente de duas perspectivas, né? Uma perspectiva mais obreirista, né? Mais relacionada à classe trabalhadora do fascismo, e uma perspectiva efetivamente da elite, né? Da elite intelectual, que são na verdade os orientadores, os formadores e os impulsionadores do fascismo na realidade, né? Muitas vezes a gente olha os carecas, né, como os carecas do ABC e pensa, nossa, que grupo de ignorantes, né? E na verdade eles estão sendo financiados, eles estão sendo bancados política, ideologicamente e financeiramente por grandes empresários e grandes políticos. O que nos coloca, na verdade, algo que eu vou usar para encerrar minha fala e que eu considero que é o grande trunfo desse filme, que é mostrar o fascismo não como algo psicológico, né? Então, se a gente pegar filmes como aquele filme A Onda, que é um filme que todo mundo sempre fala, né, quando vai falar sobre o debate do fascismo, o filme A Onda, ele coloca o fascismo numa perspectiva psicologicista, né? Como se o fascismo viesse apenas de uma característica psicológica, né, de uma forma de organização, né? Então, se todo mundo usar uniforme em sala de aula e marchar ao mesmo tempo em sala de aula, a gente pode criar um núcleo fascista, né? Quando, na verdade, This is England mostra que o fascismo emerge a partir de um cenário de crise política e econômica, assim como temos no Brasil hoje, né? Então é nesse cenário de crise política e econômica, onde a burguesia liberal não consegue mais dar uma resposta política satisfatória
para a elite, né, para os capitalistas. Então a elite, os capitalistas procuram uma saída que contorne essa burguesia liberal, né, e essa saída é o nazifascismo. Historicamente, a saída que a burguesia, insatisfeita com o liberalismo, criou, foi o nazifascismo. Então, This is England coloca isso muito bem, de uma maneira muito bacana, e eu acho que esse filme é central para quem deseja compreender o nazifascismo enquanto um sistema político, societal, né, e que está baseado nessas características de crise econômica e social, coisa que outros filmes não abordam, que é uma falha enorme. A princípio era um pouco disso. Só concordando mesmo com a fala do Guilherme, né, para falar que eu também achei essa parte do filme interessante, que ele mostra o fascismo como algo que vem de uma crise, né, que não é realmente algo psicológico, que no filme, inclusive, mostra algumas partes do Combo falando que a Inglaterra é deles, inclusive ele pega o fato ali do pai do Sean ter morrido na guerra e fala que o pai dele morreu na guerra, ele lutou pela Inglaterra e que os imigrantes estão vindo e ele culpa esses imigrantes pelo desemprego. Ele culpa os imigrantes por essa crise econômica que eles estão passando, né? E isso é uma característica ideológica do fascismo, né? Que ele é um processo dessa crise, que na verdade é isso que o fascismo é, né? Que ele é um processo, ele é um reflexo da crise capitalista, que ele é uma forma ali de fazer uma manutenção dessa economia, né? De conseguir aumentar a retirada dos direitos dos trabalhadores, de aumentar a mais ainda, de intensificar mesmo essa exploração dos trabalhadores. E eu acho que o filme, mesmo não mostrando isso de forma literal, ele consegue puxar esse gancho para a discussão. Sim, sim. Você quer falar? Pode falar. Não, eu já encerrei. Foi só um comentário sobre a sua fala mesmo, que eu achei interessante. Sim, e isso acaba, na verdade, se tornando central no filme, né? Inclusive quando a gente reflete sobre a história da própria Inglaterra, né? Então o Combo vem com todo um discurso culpando os paquistaneses e os jamaicanos, né, e seus hábitos pela crise econômica e social que vive a Inglaterra, mas retomando até o que eu comentei no comecinho da minha fala de passagem, o Paquistão e a Jamaica foram colônias inglesas até os anos 50 e 60. Né? Se a gente for relembrar, não foi baixo o número de pessoas que morreram por causa do domínio inglês nesses países, né? Na Índia, entre 1875 e 1879, mais ou menos, a gente tem algo em torno de 100 milhões de indianos que morrem de fome por causa das políticas liberais que a Inglaterra implementa na colônia indiana, né? Então, assim, mesmo depois de toda essa exploração, né, a culpa da crise econômica e social ainda é colocada sobre esses mesmos indivíduos, né? O que é um absurdo. É, é, Exato, como o Paulo Vinícius falou, né? O trabalhador estrangeiro se torna o inimigo, quando na verdade o inimigo do trabalhador inglês é o próprio regime político-econômico capitalista, né? Bancado pela burguesia e pelos grandes proprietários, né? As políticas econômicas da Margaret Thatcher, elas beneficiam essa elite, né? Elas beneficiam esses empresários, né? Margaret Thatcher retirou amarras que propiciaram a desindustrialização econômica, né? Então ela beneficia esse empresário ligado ao capital financeiro, né? Ao capital, né, que está circulando ali através dos bancos, das bolsas de valores, e o trabalhador operário não consegue compreender, né, o papel das políticas neoliberais nesse cenário de crise econômica e social. Na verdade, compreende, né, mas através de uma resposta errada, né, escolhe o nazifascismo enquanto contraposição às políticas neoliberais. Né? É isso que o filme mostra. E, de certa maneira, é isso que a gente vê no Brasil hoje. Igual a que a Maria Tereza está falando, né? Que mostra essa desunião da classe trabalhadora. Qual foi o comentário dela mesmo? Deixa eu ler. É o sectarismo dentro da classe trabalhadora, né? E a desunião é um grande
é o grande interesse dos capitalistas, né? E no filme, inclusive, gente, desculpa o barulho, é o cachorro da minha vizinha. Eu não sei se está dando para, não sei se está atrapalhando, mas eu acho interessante que o filme mostra que o Shawn, ele começa a se interessar por esses grupos depois de estar muito descrente, de estar muito desanimado, e é o refúgio que ele encontra, né? Eu consegui perceber que isso foi uma analogia às pessoas mesmo que encontram um abrigo político no fascismo, sabe? Quando vem esse desânimo que a gente percebeu no Brasil, né? Que a gente está percebendo no Brasil, que era um desânimo em relação à política, e aí ver nesse tipo de movimento uma forma de se abrigar, de é mais ou menos isso mesmo, que eu queria falar. Não, perfeito. Tenho total acordo. E até acho que daria para a gente abordar isso em duas perspectivas, né? A primeira é que o próprio sistema capitalista acaba influenciando a criação de divisão de grupos culturais, né, subculturais, né, para criar rivalidade, né, assim como cria rivalidades entre torcidas, né. Então, o próprio sistema capitalista ele acaba tentando reafirmar essas identidades de grupo, né, exatamente para manter uma rivalização e um grau de alienação dos trabalhadores frente ao que acontece no entorno deles, né? E não só através de grupos subculturais, né? Mas o próprio sistema capitalista ele se aproveita de diferenças que existem dentro da classe trabalhadora para cindir a classe trabalhadora e conseguir explorá-la de maneira mais efetiva, né? Então é por isso que a gente tem a propagação tão intensa do machismo, do racismo, da LGBTfobia, né? Porque a formação o capitalista, né, para aumentar o grau de exploração do trabalhador, ele precisa criar um exército de reserva, um exército de desempregados, né, para manter o salário baixo. Esse exército de desempregados ele também é criado a partir dessa perspectiva dessas subdivisões dentro da classe, né? Então, para o trabalhador LGBT, o número de possibilidades que ele tem de conseguir um emprego, etc., dadas essas condições de opressão e exploração, né, são extremamente baixos, né, e os empregos normalmente são extremamente precários, exatamente por esse interesse dos capitalistas em dividir, né, a classe trabalhadora para intensificar a sua exploração e opressão, né. E eu acho que isso o filme trata bem. Entra nessa lógica, né, de culpar a si mesmo, de culpar a própria classe, e aí fica nesse de cada um por si, né, que é justamente o que desmobiliza a luta da classe trabalhadora como um todo e permite essa exploração maior ainda, né, mais intensificada. E também é o que leva, é o que você falou também, né, que leva a essa ideia de que todas as retiradas de direito, todas as ofensivas contra a nossa classe são para, de certa forma, gerar riquezas, para gerar empregos, mas gerar riquezas para quem, né? É isso que está o grande ponto, não é para a gente. Perfeito. A própria política, como eu comentei, né, a própria política tomada pela Margaret Thatcher, né, que tinha um alto nível de capacidade discursiva, né, ela tinha uma narratória forte, né, eloquente, mas que na verdade ela dizendo defender de uma maneira populista, né, os trabalhadores, as políticas que ela implementava na verdade iam contra os interesses dos trabalhadores, né, mais imediatos, né, tendo em vista que atentavam contra a própria vida dos trabalhadores, né. Não à toa, como eu comentei anteriormente, o número de gastos sociais cresce muito durante os governos da Margaret Thatcher, né. Por quê? Porque a política de desindustrialização, a política de privatização que ela vai fazer, de retirada de direitos trabalhistas, etc., ela vai levar a uma maior precarização. Então, né, ao mesmo tempo que ela consegue aumentar os níveis de acumulação de capitais, né, daqueles que têm, dos grandes proprietários, né, da elite, ela acaba jogando
as classes médias e as classes trabalhadoras mais pauperizadas efetivamente na miséria, né? E é por isso que o nazifascismo vai ressurgindo com força, então, né, no pós-guerra, né? Não se dá por uma questão de educação, né? Que é outra coisa que as pessoas acham também, né? Superar uma ideia de que somos biologicamente diferentes, né? Enquanto negros e brancos e etc., vai levar ao impedimento do surgimento do nazifascismo, né? Quando, mais uma vez, não é isso, né? Não se trata disso, né? Não se trata de uma educação mais humanista, né? Porque o nazifascismo, como você mesmo comentou e como eu havia comentado também, é uma expressão de uma crise política econômica, né? É uma busca de uma elite, de uma burguesia que está tendo problemas, né? Se ferrando por causa da crise política econômica. É a busca deles de superar essa situação. Inclusive, é por isso que o nazifascismo não cresce e não se torna hegemônico dentro da direita inglesa nesse momento, né? Isso fica um pouco aparente no filme também, né? O movimento nazista, que aparece no filme, ali naquele partido da Frente Nacional, ele não é tão forte, né? Ainda é um movimento meio pequeno, tem muita gente, é muito arregado, né? Nas suas ideias, mas é muito pequeno. Por quê? Porque a burguesia, no geral, estava sendo beneficiada pelas medidas econômicas ali da Margaret Thatcher, né? Então, na verdade, quando a Margaret Thatcher implementa o neoliberalismo, ela está beneficiando a elite, e a elite acaba não precisando comprar a ideia do nazifascismo para superar uma crise, porque a crise que está sendo causada é uma crise que atinge mais diretamente a classe trabalhadora e não as elites dominantes, né? O que, de certa maneira, a gente já vê algo meio ao contrário aqui, né? Então, depois de vários anos de aumento das políticas neoliberais, de intensificação do neoliberalismo no Brasil, a gente já vê setores da elite, principalmente os setores ligados ao setor de serviços, que já estão abertamente adeptos, né, a uma perspectiva nazifascista, como é o caso do famoso velho da van. Eu acho que isso é algo muito relevante também. É algo que é importante que nós notemos, né? Mais uma vez, porque o nazifascismo não é uma coisa psicológica educacional, né? Mas sim uma resposta a uma crise econômica e social por parte da elite, né? Que dá poder a esse programa. Esse programa ele permeia a sociedade. O nazifascismo ele está aí, né? Ele está aí, seja na Inglaterra dos anos 80, seja nos Estados Unidos dos anos 90, como mostra naquele filme A Outra História Americana, seja no Brasil, durante todo o período recente que nós tivemos, né? Desde da época dos Galinhas Verdes até hoje. O nazifascismo ele se encontra enquanto conjunto de ideias presente, né? Contudo, ele só ganha uma viabilidade real em cenários de crise econômica e política, né? Enquanto essa crise econômica e política não atinge patamares mais altos, a elite não se vê obrigada a aderir ao nazifascismo, né? E por isso ele só fica ali nas franjas, né? De certa maneira como um gangueirismo, né? Uma movimentação de gangue, né? Tem uma pergunta aqui para você, Guilherme, eu vou ler, tá? Uhum. Eu não tô conseguindo ler porque tá voltando. Vê se você consegue aí, porque toda vez que eu clico na pergunta sobe e não consigo ver ela inteira. É do Pedro. Pedro Elohim. Elohim. Vamos ver. Eu não tô conseguindo visualizar ela inteira. Bom, eu acho que ele perguntou aqui, né? Vamos ver, a derrota do Jeremy Corbyn e do Partido Trabalhista pode representar um futuro recuo da esquerda britânica para avançar contra o fascismo gentleman de Boris Johnson? Olha, eu não sei se a gente. Eu não. Eu creio que existe um movimento internacional dentro da direita e da extrema-direita, né? Que tem elementos que se assemelham, né, e que se relacionam. Então, existe uma semelhança, por exemplo, entre o Boris Johnson, né, e aquela política meio populista, nacionalista deles, etc., com outros movimentos, né?
como, por exemplo, o movimento que vem ali com aquele grupo do Otpor, né, na Sérvia, e que depois vai ter influência na Ucrânia. Mas eu creio que, na verdade, existe uma distinção ali. É, eu visualizo que a economia global está em crise, né, desde 2008, o que acaba acentuando esses movimentos, tanto na periferia quanto no centro do capitalismo, né? Contudo, eu creio que dada a ação imperialista, né, dada a ampliação da exploração da periferia do capitalismo, países como o Brasil, diversos países asiáticos, os países da África, os países da América Latina, né, dado o aumento da exploração imperialista, eu vejo que, a princípio, a crise econômica e política no centro do capitalismo ainda não ganhou essa proporção que se encontra na periferia, como no Brasil, por exemplo. Eu creio que no Brasil é, o movimento fascista, efetivamente, ele encontra mais respaldo frente à crise econômica e política do que em outros lugares, né? Não vou comentar mais a fundo a realidade de outros países, porque me falta acúmulo, inclusive, né? Acho que não me preparei para isso agora. Entretanto, eu vejo que a partir do que a gente refletiu do debate do filme, está refletindo, né? E dos apontamentos que o filme coloca, eu vejo que no Brasil a gente tem efetivamente uma burguesia que tem optado e uma, uma parte da administração pública, né, do que algumas pessoas chamam de Estado profundo, né, mas uma parte da elite também da gestão pública que se encontra muito afinada com uma perspectiva nazifascista. Eu acho que isso já está bem claro mesmo, né? Seja setores do judiciário, seja setores do executivo, né? Nas diversas secretarias e ministérios que o governo federal tem, inclusive dentro do aparelho repressivo, né, como as polícias militares têm deixado frequentemente claro, né, existe sim uma grande influência do fascismo, de uma perspectiva fascista. Lembrando, só retomando ao filme, que o fascismo ele acomoda, por fim, essas mediações regionais, né? Então, o fascismo ele se dá como um conjunto amplo de ideias que vai se adaptar regionalmente de acordo com cada trajetória histórica, né, dentro de um país. Então, por exemplo, no Brasil seria difícil a gente ter um fascismo que é contra o papel do imigrante na economia brasileira, porque o papel do imigrante na economia brasileira, apesar de ser grande, não é extremamente relevante como é em outros países, né? Então aqui o fascismo, enquanto xenofóbico, né, ele se preocupa mais em criticar o papel de países como Cuba, como China, como Venezuela, do que como criticar o papel dos imigrantes aqui, que são um número reduzido perto da população trabalhadora brasileira. Você já encerrou sua fala? Essa sim. Já. Então, sobre isso que você acabou de falar, inclusive dá para fazer um gancho com um comentário que o Arthur fez, que ele falou assim que é muito interessante como o fascismo usa das pautas da classe trabalhadora para golpear ela e aumentar a exploração. E é sobre justamente isso que você falou, que o fascismo ele não tem ele não é um molde pronto, né? Ele se adapta às pautas necessárias para cooptar essa parte da classe trabalhadora para justamente usar as suas necessidades naquele momento para golpear ela, né? E é assim que mostra depois a contradição do fascismo, né? Porque ele serve aos interesses do capitalismo, do Estado burguês, da economia capitalista. Eu já Exato, exato. Ele se apoia num discurso populista, né? Mas que, por fim, tem objetivos que são absolutamente anti-classe trabalhadora, né? Grosso modo, anti-povo, né? Acho que Olha, o Paulo... Pode falar. fizeram uma pergunta aqui agora, que eu acabei de ver. Toda perspectiva totalitária pode ser entendida como fascista? Você pode responder. Então, é, eu sinceramente não uso essa categoria de totalitarismo, né? Eu creio que o fascismo ele
Deixa eu ver aqui, só que tinha uma relação aqui. Tá. Então, eu creio que eu não uso essa concepção de totalitarismo, né? Eu creio que ela está embebida ali numa perspectiva que eu não tenho acordo, né? Em relação à semelhança que ela faz entre, digamos, grosso modo, assim, grossíssimo modo, ação coletiva, né? Por quê? E aí, até entrando um pouco na pergunta do Paulo Vinícius em cima, que é comparando o filme A Onda com as mediações que o filme A Onda faz, né, com as mediações que esse filme This Is England faz. Porque o filme A Onda, ele coloca um pouco nessa perspectiva de totalitarismo, né? Então, o que a gente tem ali? A gente tem ali uma escola que, na minha avaliação, seria uma escola de classe média alta na Alemanha, né? O filme é inspirado em um caso que teria acontecido na Califórnia, se eu não me engano. Mas no filme a gente tem ali uma escola de classe média alta alemã, né? Um alto nível cultural e etc. Eu acho que essa é uma das intenções que o filme mostra, né? Afinal, a sociedade alemã, quando o nazifascismo surge, é tida como uma sociedade extremamente intelectualizada, né? E o nazifascismo é irracionalista, né? É irracional, né? Ele está baseado em preceitos irracionalistas, né? Então, existiu muito debate no início, né? Como uma sociedade tão intelectual poderia gestar um monstro irracionalista como é o nazismo, né? Entretanto, e o filme A Onda tenta fazer um pouco dessa reflexão. Entretanto, o que a gente tem ali então são aquele grupo de pessoas de classe média alto, com alto nível de educação, né? Educacional e cultural, e que a partir de uma série de ações coletivas, progressivamente se transforma em um núcleo fascista. É isso que o filme mostra, né? Grosso modo. Então, os estudantes começando a colocar a mesma roupa, começando a usar um uniforme, começando a marchar juntos, começando a se encontrar enquanto grupo, etc., progressivamente tornam-se fascistas. E a minha avaliação está baseada na perspectiva de que o fascismo ele não se dá por formas de organização societal única e exclusivamente. Né? Ele se dá porque essas formas de organização se encontram durante um cenário de crise econômica e social. Né? Então, não é só porque todo mundo usa uniformes que a gente pode embarcar numa perspectiva fascista. Né? Porque o cenário de crise econômica e social pode não existir, o que vai fazer com que a utilização de uniformes seja uma forma de homogeneização daquele núcleo, né, daquele grupo de pessoas, mas que não vai descambar no fascismo, assim, não, pelo menos a partir da minha avaliação, não. Minha avaliação também que eu tento basear, até onde eu sei, né, nas leituras históricas que eu tenho, né, nas experiências que eu conheço. Então, por exemplo, você não tem nenhum cenário, até onde eu sei, no mundo, aonde uma perspectiva fascista se tornou-se socialmente hegemônica sem um cenário de crise econômica e social. Né? Onde isso aconteceu, a crise econômica e social estava presente. Né? Então é por isso também que eu não sei, então, por fim, né, não sei se eu concordaria que toda perspectiva, né, que digamos assim, né, que busca uma compreensão de totalidade, né, eu sei que o termo totalitário não está baseado nisso, tá? Mas que busca uma perspectiva de totalidade acabe descambando no fascismo, eu creio que não. Eu só queria pedir para quem estiver assistindo, quando algumas pessoas estão fazendo isso já, mas quando quiser fazer uma pergunta, escrever pergunta na frente, porque aí fica um pouco mais fácil da gente estar vendo aqui para responder. Eu tô lendo mais aqui os comentários para ver se tem algo que passou despercebido que a gente pode usar também no debate. Ok. Mas já tá faltando mais ou menos uns 20 minutos, né, para o final da live. É o momento de fazer pergunta, porque depois a gente já vai partir para uma conclusão, né? É,
Uma parte, enquanto não surge perguntas, né, uma parte que eu me recordei agora que eu acho que é muito interessante também é na parte onde tem a reunião do partido de extrema direita, né, do grupo do Partido Nacional Front, né, do Front Nacional, que durante o discurso do político profissional, ele deixa muito claro que o discurso que ele está fazendo ali é um discurso que é um discurso realista, né, mas que na verdade seria um discurso proibido, né? Existe uma ideia de que aquilo que eles estão defendendo lá é algo proibido. E o que eles estão defendendo lá? Eles estão defendendo lá o direito de ser inglês, né? E é uma coisa que a gente vê hoje, a mesma coisa, né? Então a gente vê com frequência o bolsonarismo e o Bolsonaro defendendo que é proibido hoje ser brasileiro, é proibido ser nacionalista, né? É como se fossem palavras que não se pudessem usar, né? Quando na verdade o que ele está reclamando, né, é como se faltasse liberdade, né, o que eles querem deixar implícito, e o próprio político fala isso durante aquela reunião, durante o filme, é que você ter que ter um discurso disfarçado, onde você não pode se identificar enquanto inglês, é uma falta de liberdade, né, e a gente vê muito isso no bolsonarismo. E essa falta de liberdade, na verdade, ela está baseada numa liberdade individual restrita, né, irrestrita, né. Então, numa ideia de que eu, enquanto indivíduo branco, sou livre de discriminar quem eu quiser, de portar quantas armas eu quiser para me proteger do grupo social que eu me senti ameaçado por ele, entendeu? Sejam negros, sejam comunistas, sejam mulheres, sejam uma população LGBT. Então, eu acho que isso é muito relevante para nós hoje, né? Porque hoje existe um consenso, né, um senso comum liberal muito forte dentro do próprio movimento de trabalhadores, né? Então a ideia de uma liberdade individual irrestrita é muito reafirmada constantemente, né? Inclusive em detrimento de deliberações coletivas e de projetos coletivos, né? E é muito ruim isso, porque mais uma vez, quando a extrema-direita e a direita estão defendendo a liberdade individual, eles estão defendendo, na verdade, a liberdade de explorar e oprimir outras pessoas das quais eles não concordam com, das quais eles querem continuar explorando e oprimindo, né? Então, outro dia eu vi um dado muito preocupante do Brasil, que depois que o Bolsonaro assumiu o governo, o número de venda de armas e munição explodiu, né? Nos últimos meses teve mais de 100% de aumento. Tá baseado exatamente nisso, tá baseado nisso, né? Inclusive, recentemente ele quis tá defendendo aí a liberação de fuzis para proprietários rurais. Tá baseado no quê? Na ideia de que o indivíduo tem todo o direito de manter sua propriedade individual, mesmo que isso signifique a chacina, morte, extermínio de outras pessoas das quais ele discorda de sua reivindicação de direitos, né? Eu acho que esse tema é muito atual, muito atual. O mascote falou assim que no filme os imigrantes são mostrados como exploradores da Inglaterra, né? Que a gente já comentou isso mais no começo, mas que não se fala do colonialismo inglês também. É um ponto importante, né? Da gente tá falando. É isso, algo que eu até comentei anteriormente, né? Então, se a gente for ver os paquistaneses, que são colocados como parasitas, como bárbaros, os paquistaneses faziam parte de uma colônia inglesa até 1947, enquanto Índia, né? E depois de Paquistão independente, né? Eles foram do domínio inglês até 1954, 57. Então, assim, né? A riqueza da Inglaterra foi feita através da exploração e opressão dos povos coloniais. Não só da Inglaterra, como de Portugal e Espanha, como do próprio Estados Unidos, né, que não teve colônia, mas que teve a política do grande marrete, né, do grande big stick, né, do grande martelo, e também teve a exploração e opressão dos índios no oeste, né, intensa, né. Então, na verdade, toda a riqueza dos países do centro do capitalismo, sejam europeus, sejam Estados Unidos, ela está baseada na exploração dos povos coloniais e, posteriormente, na exploração imperialista, né? O Brasil não é uma colônia já há 200 anos, aí, sei lá, mas continua sendo um país dependente, subordinado às orientações internacionais, como a gente muito bem vê hoje, né?
essa crise que a gente vive hoje, econômica e social, ela está nesse estágio tão amargo, tão intenso de contradição, como a gente tem hoje com um governo fascista, né? Com um grupo fascista no governo federal. Ela acontece exatamente porque a crise de 2008 obriga a intensificação da exploração imperialista na periferia, né? Então, a partir da crise de 2008, que vai começar a economia brasileira começa a ruir, né? A repressão, a criminalização do movimento social aumenta, a gente vai ter o golpe de Estado proporcionado pelos setores golpistas em 2006 contra a presidente Dilma, né? E o programa do golpe só se intensifica. Mais uma vez, o programa do golpe no Brasil, que foi o programa que desferiu o golpe contra a presidente Dilma Rousseff em 2016, ele é um programa que busca salvar a elite brasileira da catástrofe econômica e social que se segue à crise de 2008. Então, o programa do golpe, ele fez o que precisou para se manter ativo, para se manter hegemônico. E para se manter hegemônico, ele apoiou o bolsonarismo, ele apoiou a eleição do Bolsonaro, ele apoia a retirada de direitos e hoje grande parte do programa do golpe está junto com o Bolsonaro. Está lá defendendo as políticas fascistas e neoliberais do Bolsonaro, porque o golpe de Estado depende disso. O golpe de 2016, o programa do golpe depende disso. Eu acho interessante, inclusive, a gente falar também, né, que essa política desses golpes de Estado são uma característica desses grupos fascistas em países dependentes do imperialismo estadunidense, né, que são países da periferia capitalista. É uma prática comum dos grupos fascistas nesses países, né? Acho que faltam menos de 10 minutos para o final da live, a gente já pode começar a encerrar. Você tem mais alguma colocação final para fazer, Guilherme? Eu só gostaria de abordar um pouco também a pergunta do Robson, né? Vocês não sentiram falta no filme de uma relação mais clara entre burguesia, capitalismo e fascismo? Não ficou mais orientado para uma lógica de desajuste social? Sim, tem um total acordo, principalmente na última cena, né? Quando o Combo agride o Milk, ele agride o Milk a partir de uma perspectiva de desajuste social, de um problema em relação à cultura, né? Tem um total acordo nesse ponto. Eu acho que o filme mostra bem como o cenário de crise econômica provocada pelo neoliberalismo propicia o aparecimento a influência, né, do grupo skinhead. Eu acho que a outra história americana também faz isso bem. E eu acho que o único filme que eu vi até hoje que demonstra de maneira muito clara essa relação entre burguesia, capitalismo e fascismo é o filme 1900, que é um filme ótimo, muito longo. Fica aí a dica também para quem quiser assistir, porque esse filme é muito claro, essa relação, e é muito didático, muito bem feito. Um filme muito bonito. Eu só queria fazer um comentário final para terminar de complementar a fala do Guilherme, que é mais para falar que não tem como a gente separar o capitalismo do fascismo, né? Eles sempre caminham juntos, eles sempre caminham de mãos dadas, e que não existe outra forma de capitalismo, não tem como existir. A gente vê pessoas falando de um capitalismo pensado de outra forma, sobre um sistema democrático, não tem como, né? O capitalismo ele sempre vai estar junto com a violência e com a lógica do fascismo. E é isso mesmo. Acho que agora faltam 8 minutos para o final da live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é o momento, que a gente já vai encerrar. Perfeito. Muito boa a sua pontuação final. É isso, né? É isso. Em momentos de crise econômica e social, a elite e os burgueses não vão optar por um capitalismo mais humano, não vão optar por redistribuição de renda. É o que a gente está vendo no Brasil hoje, né? A gente vive um cenário de pandemia catastrófico, onde o Brasil bate recorde de número de mortes, né? E uma parte das pessoas do Brasil achavam que o que viria depois da crise causada pela pandemia seria um programa de investimento estatal para salvar a população brasileira da catástrofe total e do genocídio, né?
causado pela pandemia. E o que a gente está vendo não é isso, a gente está vendo um absoluto descaso da elite pela classe trabalhadora, do governo pela classe trabalhadora, o que vai levar milhares de pessoas à morte, por diversos motivos. E isso é terrível e realmente não existe saída através de dentro do capitalismo. A elite não se importa com os trabalhadores. Só nós, trabalhadores, podemos nos importar com nós mesmos. A solução só pode vir da gente. É, e eu também acho importante frisar que a solução só pode vir da gente de maneira organizada, né? Que se a gente tentar achar uma forma de resistir isso, mas sem pensar numa ação coletiva, a gente acaba caindo no oportunismo, e a gente acaba caindo em. É isso. Foi. Perfeito, perfeito. Só retomando o finalzinho do filme, os filmes sobre nazismo mostram que o nazismo se organiza, que o nazismo se articula para implementar o seu programa. Cabe a nós, trabalhadores, nos articularmos também para implementar um programa que nos favoreça, que seja construído por nós e para nós, contra o fascismo, contra o nosso massacre na mão da elite. Então eu já vou encerrar a live. Eu queria agradecer a participação do Guilherme, do cursinho, né? Da comunidade Faz Arte. E é isso, gente. Obrigada por todo mundo ter assistido. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Acompanhem a página do Cineclube Ismael, que tem feito ótimos debates aí recorrentemente. E acompanhem a página do Fazarte também, que lá a gente tá buscando também realizar muitos debates importantes aí durante essa pandemia. É isso, gente. Obrigada. Só boa noite. Boa noite.